essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Hoje vamos falar sobre os nossos pensamentos. O texto de hoje é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui está falando sobre nossos pensamentos. Levar cativo todo pensamento. Eu confesso que quando eu estava refletindo sobre qual assunto eu traria para você nessa reflexão, meus pensamentos começaram a viajar no tempo e eu comecei a pensar em algumas coisas e pessoas, momentos não muito agradáveis em minha vida, e embora hoje eu não me deixo mais dominar pelos sentimentos negativos, pude perceber mais uma vez como nossos pensamentos têm muito poder sobre nós e que precisamos tomar cuidado. Não é difícil escutarmos aí de muitas pessoas que às vezes é impossível controlar nossos pensamentos. Mas se uma coisa que eu descobri já faz algum tempo em minha vida é que sim, eu posso decidir no que pensar. Eu não tenho que pensar qualquer coisa que venha à minha mente. Eu posso escolher meus pensamentos e ter domínio sobre eles. O texto que lemos, o apóstolo Paulo falou sobre levar cativos nossos pensamentos, ou seja, aprisionar nossos pensamentos, ou certos pensamentos. Houve um tempo em minha vida em que eu não pensava de forma intencional, nem levava cativo ou aprisionava quaisquer pensamentos negativos. Em vez disso, eu vivia pensando no que me desencorajava, pensando em tudo que não tinha, nas coisas que eu precisava, na forma como fui maltratado por alguns amigos, ou que se diziam amigos, na forma injusta em que alguns irmãos na congregação me viam e me julgavam. Bom, isso até hoje, né? Pensava em coisas e pessoas que praticaram injustiça comigo e me trouxeram muito sofrimento e dor. Esse tipo de pensamentos não apenas me deixavam amargurados, mas também impedia que Deus trouxesse cura para essas áreas do meu coração. Ao invés de aprisionar esses pensamentos, como disse o apóstolo Paulo no texto, eu é quem estava preso em meus pensamentos, preso em uma mentalidade de ofensa, rancor e amargura. Até que, estudando a Bíblia, o Espírito Santo me ensinou uma maneira melhor de pensar, que é focar nas coisas boas e nas pessoas que passam na minha vida, pessoas boas que passam em minha vida. A partir daí, deixando Deus atender às necessidades emocionais que eu tinha. A verdade é que, em vez de sermos passivos em relação aos nossos pensamentos, podemos nos treinar para reconhecer as mentalidades erradas, os pensamentos errados e substituí-los pelos corretos. E quando fazemos isso, começamos a experimentar uma vida livre e abundante, a vida que Deus deseja que tenhamos. Então eu te pergunto, qual era a origem dos meus problemas? Qual era a origem da minha dor, dos problemas emocionais? Eram os meus pensamentos. Você já se perguntou de onde vêm os pensamentos errados? Quando eu falo pensamentos errados, não estou me referindo a pensamentos pecaminosos, ok? Eu estou me referindo a esses pensamentos negativos que muitas vezes acumulamos em nosso coração com as situações ruins que vivemos. E esses pensamentos não são pecados, pois afinal, se você viveu algo ruim, é normal que durante um tempo você vá pensar muito sobre isso. Pensamentos pecaminosos
é outra coisa. Mas mesmo esses pensamentos não pecaminosos, porém negativos e que nos trazem dor e lágrimas, você sabe de onde vem? Eu sei que você sabe. E eu até já era um cristão por muitos anos antes de perceber de verdade, mas perceber de verdade que eu tenho um inimigo. Todos nós temos, e ele se chama Satanás, o diabo, que fará tudo ao seu alcance para nos impedir de andar no maravilhoso plano de Deus para nossas vidas. Satanás usa nossos pensamentos para nos destruir. E ele usa os nossos próprios pensamentos, como também pensamentos que ele pode implantar em nossa mente através de outras pessoas. Como, por exemplo, a religião. Por favor, note o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão só vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tivessem vida e a tivessem na mais plena medida. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você depois ler todo o capítulo 10 do Evangelho de João, verá que Jesus aqui falava da parábola do aprisco das ovelhas e do pastor excelente, que é ele mesmo. Bem, uma olhadinha em 2 versículos antes, no versículo 8, diz assim: todos os que vieram em meu lugar são ladrões e saqueadores, mas as ovelhas não os escutaram. Jesus estava falando dos falsos profetas. Bem, o que tem a ver essas palavras de Jesus com o nosso tema, sobre os nossos pensamentos? Bem, tem tudo a ver. Satanás usa os nossos próprios pensamentos para nos deixar desanimados e nos destruir. Mas uma das principais maneiras pelas quais o diabo nos destrói é por meio do engano. Ele usa hoje a própria religião para desencaminhar a muitos. Satanás usa a religião para enganar as pessoas. Fazendo o quê? Ensinando doutrinas erradas, trazendo um peso sobre a vida de muitos. É assim que os fariseus faziam na época de Cristo. E quando Jesus Cristo veio, ele disse isso aos fariseus, que eles eram hipócritas e que tornavam a vida das pessoas pesada. É assim que fazem hoje muitos líderes, pessoas que estão na liderança de uma religião. E o que acontece é que as pessoas sofrem com uma consciência pesada, achando que estão desagradando a Deus se não fizerem isso ou aquilo, coisas que Deus nunca pediu para que fizessem ou que evitassem. Regras humanas, pensamentos humanos que levam as pessoas à prisão, mantém as pessoas cativas e escravos das interpretações desses falsos profetas, conforme Jesus mencionou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 8. Esses pensamentos, essa consciência ardilosamente implantada na mente dessas pessoas sinceras, repito, pessoas sinceras, as fazem sofrer, pois para estar em paz com a consciência, elas acabam levando uma vida pesada, num amontoado de regras humanas, regras que Jesus nunca pediu aos seus seguidores. É a mesma situação no caso dos dízimos e donativos que os líderes religiosos pedem a seus membros. Antes de pedir dinheiro, eles pesam a sua consciência de que se você não der, é porque você não tem fé. E se a pessoa não entrega o seu dinheiro, o seu dízimo, ela vai embora da sua congregação, da sua igreja, com a consciência pesada e achando que Deus não vai abençoá-la. Pensamentos satânicos. Pensamentos satânicos para destruir. Queridos, nossos pensamentos podem nos afundar numa profunda tristeza. E esses pensamentos
podem partir de você mesmo, como eu disse no início, quando você se concentra em coisas ruins de sua vida, guardando ofensas e mágoas, mas também tem os pensamentos que Satanás implanta no coração das pessoas para destruí-las. E ele faz isso usando a religião e regras não bíblicas, doutrinas não bíblicas, crenças erradas para aprisionar seus membros a uma falsa vida cristã e também uma vida limitada e infeliz. No caso da religião, muitos até pensam que são felizes, pois pensam que estão fazendo a vontade de Deus, levam uma vida pesada, além do que deveriam levar, e nem percebem que estão sendo doutrinadas a seguir homens e não ao pastor excelente Jesus Cristo. Sem perceber, idolatram o ser humano, homens, e não a Deus. Em João capítulo 8, Evangelho de João 8:44, Jesus nos ensina que Satanás é um mentiroso e o pai de todas as mentiras. Sendo assim, ele tenta repetidamente nos fazer acreditar em coisas que não são verdadeiras, sobre Deus, sobre os outros e até sobre nós mesmos. Mesmo que sejam mentiras, o diabo sabe que se acreditarmos que são verdades, elas se tornam uma realidade para nós. Por isso que ele usa muito a própria religião, para você acreditar que a mentira que você vive é a verdade. E você acaba vivendo 100% para isso. A mentira de Satanás se torna a verdade de Deus para a pessoa. E isso lentamente começa a destruir a sua vida de dentro para fora. Por isso, é tão importante ter discernimento. Estudar e não acreditar em qualquer pensamento, mesmo que venham de pessoas que dizem representar a Deus. O apóstolo Paulo foi pregar aos bereanos. O apóstolo Paulo foi designado diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que Paulo pregou aos bereanos, os bereanos foram estudar as Escrituras para ver se o que Paulo tinha dito realmente procedia de Deus. Olha só. Faça o mesmo. Estude e não apenas acredite em seus líderes religiosos. E mesmo que você acredite que eles representem a Deus na terra, analise, estude e não acredite em qualquer pensamento. Senão, você tem aí a grande probabilidade de sofrer sendo alienado e seguindo as regras humanas, até chegar o maravilhoso despertar para a verdade, quando se libertam dessas mentiras muito bem elaboradas. Queridos irmãos e irmãs, estamos em uma batalha espiritual. Então devemos lutar com armas espirituais. E Deus nos deu uma arma muito boa, a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, como nossa principal linha de defesa contra as mentiras do inimigo. Eu gosto de dizer que a Bíblia é o nosso teste decisivo para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Uma maneira de conhecer a verdade e expor as mentiras é estudando a Bíblia Sagrada. O que determina o que é a verdade quando se trata de assuntos espirituais não é um líder, é a Bíblia Sagrada. Não tenha nunca, jamais, medo de questionar, pois você precisa saber o que realmente é o pensamento de Deus e o que é o pensamento do homem. E além dessas mentiras de Satanás, ensinadas em muitas religiões, tome cuidado com os seus próprios pensamentos, viu? Da próxima vez que você perceber que está pensando em coisas erradas ou pensamentos negativos, escolha substituir esses pensamentos pela verdade da palavra de Deus. Mesmo que sejam apenas por alguns minutos, reserve um tempo todos os dias para ler a Bíblia
e procurar passagens bíblicas, textos bíblicos que se aplicam especificamente aos desafios que você está enfrentando. Em seguida, escolha meditar sobre eles, deixando-os mudar seu pensamento e mudar seu coração. Depois, meu amigo, meu irmão e irmã querida, leia, se você puder, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E ao fazer sua parte para renovar sua mente, Deus fará a parte dele. Quando você lê e estuda a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, ela se torna um filtro que revela as mentiras do inimigo e mostra a verdade em cada situação ou ensino. Saiba que você enfrentará momentos desafiadores quando você começar a dar passos para crescer em seu pensamento. Mas não desista. À medida que você continuar e se apoiar em Deus e continuar pedindo sua ajuda nessa área, você começará a ver mudanças. E é uma mudança que afetará todas as outras áreas de sua vida para melhor. Tá bom? Eu desejo que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.